Olá, meu querido amigo e irmão, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, você que está acessando esse vídeo aqui no meu canal, que Cristo possa estar te orientando para que nós venhamos viver uma vida que agrada a Ele. O Senhor Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam, baseado nesse texto bíblico, nesse texto sagrado, Jesus ele tem uma igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o grande edificador da sua igreja. Porém, entretanto, todavia, nós estamos vivendo tempos difíceis e muitas pessoas têm escandalizado a igreja do Senhor, muitas pessoas têm tentado destruir a unidade do corpo de Cristo. E isso é uma realidade. O diabo, ele luta para tentar impedir o progresso, a edificação. Porém, Cristo, ele é o edificador. E as portas do inferno, as investidas de Satanás, não prevalecerão contra ela. A igreja ela tem um aspecto local, um aspecto visível, mas a igreja também ela tem um aspecto universal, um aspecto invisível. Nesse aspecto local, nesse aspecto visível, a igreja ela lida com problemas, ela lida com situações desagradáveis, até porque a igreja ela é formada por seres humanos, ela é formada por nós. E nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas manias, nós temos as nossas práticas que às vezes não agrada a Deus, não agrada as pessoas. Mas a igreja ela tem um aspecto universal, ela tem um aspecto invisível, imaterial. Nesse aspecto invisível, nesse aspecto imaterial, ela é a menina dos olhos do Senhor. Ela não tem mácula, ela não tem rugas, ela não tem manchas. Nesse aspecto universal que é contemplado pelo próprio Deus, é por isso que Deus ele enviará Jesus para arrebatar a igreja do meio da igreja. Então nós precisamos ter essa maturidade. Nós temos um aspecto organizacional, nós somos uma organização, mas nós temos um aspecto de um organismo. A igreja como organização, é lógico, ela vai respeitar as leis vigentes da terra. Ela vai ter um endereço, ela vai ter um CNPJ e não existe nenhum problema com respeito a isso, relacionado a isso, porque ela é uma organização e ela está na terra. A terra tem leis, a terra tem códigos, tem normas que precisam ser observados e precisam ser praticados. Mas ela não é só isso, ela tem o seu aspecto de organismo vivo. E nesse aspecto de organismo vivo, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E estamos membrados no corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e todos nós temos uma função no reino de Deus. Esse é o aspecto invisível, o aspecto de ser um organismo vivo de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas que fazem parte da igreja ou fizeram parte da igreja se decepcionaram com algumas coisas desagradáveis que viram dentro da igreja. Isso é um fato. Porém, o cristão precisa exercitar o perdão, ele precisa exercitar a disciplina de perdoar e de entender que quando alguém da igreja comete um erro, ele também pode cometer. Então, quem é ele para julgar o erro do outro, sendo que ele mesmo também pratica erros? E algumas dessas pessoas se decepcionaram com a igreja no seu aspecto local e se tornaram desigrejadas. E é exatamente sobre esse assunto que eu gostaria, a partir de agora, de pontuar. No Brasil existe um grupo muito grande de pessoas que fazem parte desse movimento, que são os desigrejados. Essas pessoas que são desigrejadas, ou seja, que não fazem parte de uma igreja local, essas pessoas, eles passam a criticar a igreja com seus argumentos. Porém, esses argumentos são argumentos desprovidos de uma verdadeira análise bíblica.
Eles vão criticar, por exemplo, a figura do pastor. Todo desigrejado, ele critica o pastor, ele é contra o pastorado. Para ele, o pastorado não é necessário, para ele não precisa ter líderes, porque cada um deles se torna um líder de si mesmo. Como disse o Senhor Jesus, são cegos guiando outros cegos. A igreja do Senhor, ela precisa de pastores, sim. Jesus, ele chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes. E aí Jesus disse: pois apacenta as minhas ovelhas. Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus levantou pastores. Lá em Apocalipse, nas cartas, está bem claro que a mensagem de Jesus foi direcionada primeiro aos pastores, aos anjos de cada igreja. E os pastores iriam reportar essa mensagem para a igreja. Mas primeiro a mensagem foi direcionada aos pastores, aos líderes da igreja. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele estabelecia presbíteros, ele estabelecia pastores para cuidar da igreja. Ele disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, que era um jovem pastor, porque fazendo isso salvarás a ti, como também aqueles que te ouvem. Os desigrejados, eles são contra a prática do dízimo. Eles são contra, mas quando a gente observa, por exemplo, a prática do dízimo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos que isso é bíblico. O dízimo não é que Deus precise do meu dinheiro, do seu dinheiro. O dízimo não é para isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele já é o dono de tudo, da prata e do ouro. Mas a obra dele precisa sim. Essa igreja que muitos desigrejados criticam, dizendo que é uma empresa porque tem um CNPJ, essa igreja ela não recebe dinheiro do governo federal, do governo estadual, de governos municipais. Para elas funcionarem, elas precisam das contribuições dos irmãos. E ninguém é obrigado a contribuir. A contribuição ela precisa nascer de um coração generoso. Ela precisa nascer de um coração grato a Deus, porque Deus ele nos dá tudo. E quando nós devolvemos a 10ª parte, quando nós devolvemos uma oferta, nós não estamos dando tudo que nós temos. Nós estamos dando uma parte que é de Deus e que Ele está colocando à nossa disposição. E uma parte nós devolvemos na obra do Senhor. E Ele ainda deixa conosco, uma boa parte. A questão é sabermos nos organizar. A questão é sabermos utilizar o dinheiro, os recursos que Deus nos dá com sabedoria. Mas nós temos possibilidade sim de contribuir na obra do Senhor com alegria, segundo Deus propôs no coração de cada um. Então eles criticam isso. Eles vão, por exemplo, criticar, eles vão, por exemplo, dizer alguns pontos que eu até anotei aqui, né? Por exemplo, Jesus, eles vão dizer que Jesus não manda recado. Jesus não manda recado para pastor repostar para outras pessoas. Isso é uma grande heresia. Na verdade, Jesus não manda recado. Jesus não é um ser de mandar recado, ele manda mensagens. E ele usa sim pastores, ele usa profetas. Por exemplo, eu sou pastor e se Jesus quiser usar um irmão para falar comigo e trazer uma mensagem de Deus para a minha vida, ele pode usar um irmão que não é pastor para que esse irmão possa transmitir a palavra de Deus para as nossas vidas. Os desigrejados, eles pregam contra o batismo. Eles não ensinam mais o batismo nas águas. Muitos desigrejados são contra o batismo. Muitos desigrejados, eles são contra a inspiração das Escrituras Sagradas. Eles são contra o congregar. A palavra de Deus ela deixa bem claro no Novo Testamento, não é no Antigo, é no Novo Testamento. Congregai-vos. Não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. Então, muitos desigrejados estão decepcionados com o sistema. Eles estão decepcionados. Alguns têm até as suas razões, mas não aprenderam a exercitar o perdão. Foram exigentes demais. Eu não posso ser exigente demais em relação à igreja,
porque a igreja ela é formada de pessoas imperfeitas. Eu mesmo sou imperfeito. Nós precisamos se lamentar dos nossos pecados. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Nós precisamos nos converter, perdoar, tolerar, amar e congregar. Deus ele quer que nós congreguemos. Jesus ele frequentou sinagogas, ele pregou em sinagogas. Jesus ele frequentou o templo. Jesus ele limpou a casa de Deus. Veja que Jesus, o zelo, o amor por Jesus à casa de Deus era tão grande que ele limpou a casa de Deus. Ele expulsou os cambistas e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E aí muitos desses irmãos que são desigrejados, que não fazem parte de uma igreja local, são contra a igreja e acham que estão fazendo algo bom, mas não estão. A casa de Deus ela tem o seu valor e a sua importância para a vida do cristão. Sim, tem a sua importância. Nós não podemos deixar que esse vírus do criticismo, pessoas que se tornam críticas, tóxicas, pessoas que se acham donas da verdade. A palavra de Deus ela está aí à disposição de todos, mas isso não significa que cada pessoa tenha a sua visão dela, não é isso não. Essa é a maneira errada de se interpretar a Bíblia. Nós precisamos buscar a visão correta para interpretarmos as Escrituras. Todos esses escritores que escreveram, inspirados por Deus, eles tinham uma intenção, transmitir a mensagem de Deus para nós. Então nós precisamos ler o texto, ler o contexto, tentar buscar conhecer os originais, o hebraico, o grego, o aramaico, para que a gente possa entender qual a real mensagem das Escrituras. Não é uma interpretação particular que cada um vai ter. Não, nós temos que ter a interpretação correta. E graças a Deus que nas Assembleias de Deus nós buscamos, através da Escola Bíblica Dominical, culto de doutrina, Assembleias Gerais, nós estamos buscando o conhecimento das Escrituras, para entendermos as Escrituras como ela é, e não nos tornarmos pessoas alienadas da verdade, desigrejadas, pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade. Sabe, meu querido amigo, meu querido irmão que está ouvindo esse áudio, por mais que a sua congregação, por mais que a sua igreja tenha os seus problemas e os seus defeitos, ainda é o melhor lugar para você buscar a Deus. Ah, pastor, mas eu posso buscar a Deus em qualquer lugar? Pode, você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Você pode buscar na sua casa, você pode buscar no seu trabalho, você pode buscar onde você estiver. Mas não esqueça que a igreja ainda é um local de se buscar a Deus. Não pense que todas as religiões são más. Não pense. Existem religiões que não estão cumprindo com o seu propósito. Religião vem do latim, religai. Esse era o propósito da religião, religar o homem com Deus. É lógico que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único, é Jesus. Mas a religião ela deve se propor ser como uma escola. E assim como existem boas escolas, existem também mais escolas. Mas nós estamos buscando a Deus em uma igreja. E nós estamos buscando para que essa congregação formada por cada um de nós seja uma congregação melhor, que se aproxime de Deus. Você sabia que quando você dá uma cesta básica para um necessitado, quando você socorre uma viúva, quando você socorre um órfão, você está praticando a religião? Está escrito isso, que a religião verdadeira, pura e imaculada para com o Senhor é visitar os órfãos, os necessitados, as viúvas. Então isso é religião. Nós não podemos dizer que toda religião é má. A religião que se propõe a apresentar outros deuses, a religião que se propõe a apresentar outros mediadores, é lógico que essa religião ela não está cumprindo o seu propósito. Mas a religião que prega o santo evangelho de Jesus, a religião que anuncia a caridade, o amor, uma vida piedosa, essa religião que tem Jesus como seu único e como seu suficiente Salvador, ela é uma religião, de fato, que está cumprindo com a sua finalidade. Jesus, ele tinha uma religião. Você sabia disso? Jesus era judeu, ele foi criado no judaísmo, ele foi circuncidado. Jesus, ele foi ao templo com 12 anos.
Tudo isso fazia parte da religião judaica. É lógico que os judeus não receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que acreditam no seu nome. Pastor, e qual é a nossa religião? A minha religião e a sua religião é o cristianismo. O cristianismo puro e simples. Não apenas o cristianismo institucionalizado, mas o cristianismo que tem Jesus como seu único e como seu suficiente Salvador. Eu sigo a esse Cristo. Você segue a esse Cristo. E nós não temos dúvidas de que esse Jesus está nos guiando para os céus, para vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Ele. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, multiplique ele, compartilhe ele e que Cristo possa estar te iluminando e te guiando. Eu quero fazer uma oração por todos vocês que estão aqui, principalmente para os irmãos que congregam comigo na congregação a qual eu tenho a honra de ser pastor, na Assembleia de Deus, congregação Coluna e Firmeza da Verdade, aqui em Açailândia, estado do Maranhão. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, que ouviu essa mensagem, que ouviu esse estudo, que o Senhor possa estar direcionando, guiando os passos do teu povo e que o teu povo seja um povo vitorioso e cheio do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.